Com a pipocada monumental do Botafogo no Brasileirão, vários clubes desacreditados voltaram a sonhar com o título. Um deles é o Bragantino, que além de lutar pela conquista, colocou o futebol do interior em evidência após 29 anos. Em toda a história do Brasileirão, apenas um clube de interior foi campeão, o Guarani de 1978. Porém, o Bugre não é o único fora das capitais a fazer bonito, e no vídeo de hoje relembro 10 grandes campanhas do interior. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. O primeiro caso foi do Londrina na edição de 1977, com a histórica chegada na semifinal do Brasileirão. O Tubarão, porém, não começou bem, terminando em antepenúltimo no seu grupo da primeira fase, tendo de disputar uma repescagem. Nessa repescagem, a equipe cresceu e voltou ao campeonato, vencendo 3 de seus 4 jogos, desbancando equipes como Goiânia, à época maior campeão goiano. Na terceira fase foi onde Londrina fez história, deixando para trás Vasco, Corinthians, Santos e Flamengo, rumando até as semifinais. No mata-mata, o Tubarão acabou sucumbindo diante do futuro vice-campeão Atlético Mineiro, perdendo na ida e só empatando na volta. O Brasileirão de 1979 ficou marcado pelo inacreditável número de 94 clubes, em um inchaço populista promovido pela ditadura militar, que gerou inclusive o seguinte jargão. No meio da salada de clubes, o Uberlândia se destacou, levando o interior de Minas ao top 16 do futebol nacional. Na primeira fase, a equipe alviverde não enfrentou grandes times, avançando discreta na quarta colocação. Na segunda, veio o grande momento da campanha, deixando para trás ninguém menos que o Fluminense. Na terceira fase, o Uberlândia teve um grupo forte e acabou eliminado, ficando atrás de Vasco e do Operário de Campo Grande, à época uma pedra no sapato dos principais clubes. 3 anos depois da conquista do Guarani, a arquirrival Ponte Preta chegou muito perto do título, mas assim como em toda a sua história, ficou no quase. Na primeira fase, a Macaca já fez bonito, ficando atrás apenas do Vasco e superando clubes como Vitória, Internacional e Bangu, este financiado pelo bicheiro Castor de Andrade. Na fase seguinte, liderou em um grupo forte contra Bahia, Santa Cruz e o Corinthians, conquistando vaga para o mata-mata. Nas oitavas, enfrentou o Náutico, empatando na ida em Pernambuco e vencendo em casa por 2-1. Nas quartas, contou com um regulamento injusto e despachou o Vasco, empatando ambos os jogos por 0-0. Na semifinal, entretanto, o mesmo regulamento prejudicou a Ponte. A Macaca foi derrotada pelo Grêmio por 3-2 na ida, e mesmo vencendo em pleno olímpico por 1-0, foi eliminada pela pior campanha. No ano seguinte, lá estava a cidade de Campinas em evidência de novo, dessa vez com o Guarani na busca do bicampeonato. Na primeira fase, o Bugre liderou em um grupo tranquilo, com direito à goleada de 8-1 sobre o Ceará. Na segunda fase, nova liderança, contra Grêmio, Náutico e Grêmio Maringá. Nas oitavas de final, despachou o Operário de Campo Grande após vitória em casa, e nas quartas triunfou nos 2 jogos contra o São Paulo. Na semifinal, o Bugre não foi páreo para o esquadrão do Flamengo liderado por Zico, perdendo tanto em casa quanto fora. Além da rubro-negra, por sinal, anotou 3 gols na partida decisiva. Ainda em 1982, outras 2 equipes do interior fizeram bonito, uma delas a tradicional Anapolina de Goiás. Na primeira fase, os alvirrubros não tiveram maior dificuldade, avançando na liderança contra adversários fracos. O primeiro destaque veio na segunda fase, quando eliminou o Cruzeiro e avançou ao mata-mata ao lado do Fluminense. Nas oitavas, o grande momento. A Anapolina teria um duríssimo confronto frente ao São Paulo, mas em seus domínios não se intimidou e venceu por incríveis 3-1. No Morumbi, acabou sucumbindo diante do tricolor e perdeu por 4-0. O terceiro destaque do interior foi o São José de São Paulo, outra camisa tradicional do estado. A Águia do Vale roubou a cena já na primeira fase, terminando à frente do atual campeão Grêmio e do Atlético Mineiro. Na segunda fase, despachou o Botafogo e liderou novamente seu grupo, chegando ao mata-mata. Nas oitavas, o desafio foi o Bangu, que acabou prevalecendo e se classificando com um agregado de 5-3. No ano seguinte, mais um paulista do interior teve destaque, que foi a Ferroviária de Araraquara. Na primeira fase, a Locomotiva não se intimidou e liderou um grupo forte, que tinha Internacional, Botafogo e o extinto Colorado, que deu origem ao Paraná Clube. Na segunda, um grupo mais tranquilo para a Ferrinha, que liderou invicta e avançou ao lado do Atlético Paranaense. O sonho Grená acabou parado na terceira fase, com a Ferroviária sendo lanterna em um grupo forte, com São Paulo, Sport e Grêmio. O Santo André é amplamente reconhecido pelo título da Copa do Brasil em 2004, quando calou o Maracanã contra o Flamengo. Porém, 20 anos antes, o Ramalhão já se destacou no Brasileirão. Na primeira fase, o Santo André fez bonito, avançando como líder em um grupo com Grêmio e Coritiba. Na fase seguinte, o grupo era menos forte, porém foi equilibrado, e o Ramalhão avançou empatado com 2 clubes. Na terceira fase, o Santo André teve uma acirrada disputa contra Portuguesa e Operário de Campo Grande, mas não venceu nenhum jogo e ficou a um ponto de avançar para as quartas. Em 1985, o Brasil de Pelotas foi um dos 4 melhores clubes do país, indo até a semifinal. Colocado em um grupo mais fraco na primeira fase, o Chavante avançou em quarto, ao lado de Bangu, Ponte Preta e Joinville.
Na segunda fase veio o momento para a história. Caindo em um grupo com Flamengo e Bahia, o Brasil não se intimidou e liderou, seguindo rumo ao mata-mata. Na semifinal, reencontrou o Bangu, que venceu ambos os jogos no Olímpico e no Maracanã, dando fim ao sonho do Chavante. No começo dos anos 90, o Bragantino viveu seu auge, com o título paulista e o vice do Brasileirão em 91. Já no ano seguinte, o Braga voltou a brilhar no cenário nacional, chegando perto da decisão. Com um formato bem mais simples na primeira fase, o Massa Bruta avançou em terceiro, atrás apenas de Vasco e Botafogo. Na fase seguinte, somente o líder seguia para a final, e o Bragantino chegou na última rodada com esperanças. Porém, a combinação necessária não ocorreu, e o Massa Bruta ficou a 1 ponto do Botafogo. E a última grande campanha do interior foi novamente com o Guarani, na edição de 94. No ano seguinte, a histórica virada de mesa para salvar o Grêmio da Série B, o campeonato voltou a ter várias fases. Na primeira, o Guarani liderou um grupo bastante difícil, com Santos, Vasco, Bahia e Cruzeiro. Na segunda fase, 16 clubes, e o Guarani novamente foi o melhor, liderando com 5 pontos de vantagem para o São Paulo. Nas quartas de final, o próprio tricolor no caminho, e o Bugre avançou com uma épica virada em casa após perder na ida por 1-0. Na semifinal, o grande Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo, que vingou a final de 78 e avançou com 2 vitórias. O vídeo de hoje fica por aqui. Acha que o Massa Bruta pode conquistar o título em 2023? Deposite sua opinião nos comentários, e não esqueça de se inscrever e deixar um like. Feedbacks com educação também são bem-vindos.